Boa tarde a todos. Cripto não pede licença, mas eu preciso pedir licença da atenção de vocês, me apresentar. Sou Antônio Vale, coordenador de criptoeconomia e mercado financeiro no Instituto Livre Mercado. Temos um forte braço de criptoeconomia lá, que é o objeto desse painel, tendo em vista muito da sinergia que cripto tem com a pauta liberal. Então hoje vamos apresentar aqui um pouquinho do contexto geral. Cripto deixou de ser promessa, se tornou realidade e esse setor existe, opera e se desenvolve independente de autorização. Então acho que a questão-chave, a pergunta principal que a gente tem que fazer é como compreender a natureza desse evento, desse fenômeno, dessa tecnologia que discutimos, para entender também quais são os sinais que a gente pode dar a favor ou contra algo que existe independente da vontade de governo, de Estado. Pelo contrário, surgiu com um intuito de ser uma alternativa a isso. Então, como continuamos a incentivar, a nível de Brasil, da nossa discussão presente, que esse movimento venha para o país, né? Então, hoje eu tenho a honra de contar com a participação de pesos pesados. Temos no palco o Fernando Urrich, uma das maiores autoridades em criptoeconomia do país, um grande responsável por eu estar aqui hoje, nesse momento. Eu não vou cansar de falar nunca isso. Temos também Thiago Sarandi, Head Legal da Binance Brasil, El Salvador. Pedro Guerra, que vai trazer uma leitura institucional, tendo em vista a sua experiência em governo estadual e hoje atuando no governo federal, auxiliando o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, o Geraldo Alckmin. Então, por favor, podem tomar os seus lugares, vamos começar. Gostaria de traçar aqui uma linha de desenvolvimento da conversa que vai partir das premissas. Analisaremos a perspectiva institucional a partir da ótica do Pedro Guerra dentro do Ministério e vamos fechar com a leitura de mercado, de economia que o Thiago Sarandi vai trazer para a gente, tá bem? Então, Fernando, começando pela base, né? Gostaria que você introduzisse o assunto apontando o que o Bitcoin revelou de problema dentro do sistema monetário tradicional e, sob a sua perspectiva, o quanto isso incomodou o status quo, tendo em vista as recentes medidas e recentes tentativas, manifestações a nível de governo federal sobre tributação ou não. O que isso, na sua leitura, demonstra sobre a perspectiva estamental do que é Bitcoin? Se isso seria eficiente ou não? Então, onde começamos, onde estamos e o que está acontecendo? Uns 20 minutos de resposta, pode ser? Boa. Fique à vontade. Primeiro, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Instituto Livre Mercado aqui hoje patrocinando esse espaço para a gente falar desse assunto que é tão importante. E também bacana estar aqui na presença do Pedro, do Thiago, Antônio. Muito bom. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Pedro, saber se o Geraldão já está bitcoinizado. Mas deixa para depois, responde no fim, tá? Essa é a última pergunta. Mas, brincadeiras à parte, primeiro sobre o que o Bitcoin revelou sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso sistema. Sabe que eu considero essa uma das facetas mais interessantes da invenção do Bitcoin, é como ele forçou as pessoas a entender, cara, como é que é o nosso dinheiro? Como é que funciona? Como é que ele entra em circulação? Quem é que controla o dinheiro? Como é que funciona Banco Central, política monetária, a própria inflação? Por que é importante entender disso? Então, a via indireta de, ao aprender sobre o Bitcoin, a gente aprende também como funciona o nosso sistema financeiro, a nossa moeda. Para mim isso é fundamental, porque é um debate muito, muito importante, não apenas para o Brasil, para a nossa sociedade, mas eu vou além, eu digo que é um debate importante para a humanidade, para a civilização. Porque imposto é roubo, inflação é imposto, e é o imposto oculto, que é quase que o crime perfeito, porque ninguém é culpado.
quando o governo é o culpado, mas não se sabe, as pessoas não sabem corretamente identificar as relações de causa e efeito, e quem é o real responsável. E por isso, quando eu comecei, antes mesmo de estudar o Bitcoin, eu já estudava sobre dinheiro e buscava difundir as boas ideias sobre como a moeda funciona. Quando veio o Bitcoin, para mim foi mais fascinante ainda e gratificante, porque agora eu posso não apenas ensinar sobre o dinheiro, mas também ensinar que há uma alternativa a tudo que está aí. Há uma possibilidade de se organizar as instituições do dinheiro, a própria moeda em si, que é a instituição mais importante da sociedade. Há uma forma alternativa de termos um dinheiro livre das amarras estatais, um dinheiro neutro, apolítico, honesto, transparente, que é justamente o que a gente não tem nem no Brasil, em nenhum país moderno. Então, para mim, esse foi uma das grandes conquistas indiretas do Bitcoin, é poder ensinar sobre o dinheiro também. Perfeito. Então, e fica claro que ao chacoalhar a estrutura, a gente vê... Deixa eu responder o restante da pergunta, né? Quando surgiu o Bitcoin, uma das primeiras coisas que eu pensei, quando deu aquele chip no cérebro, né, deu o clique na cabeça, opa, esse negócio aqui é potencialmente revolucionário, transformador. Eu literalmente quase caí da cadeira, ou poltrona, quando eu estava lendo os meus primeiros artigos sobre o Bitcoin, em 2013. Eu logo me dei conta, cara, se isso tem chance de ir adiante, de crescer em adoção tudo, governos não vão gostar. Porque, de certa maneira, isso aqui é uma afronta à soberania monetária, é uma ideia subversiva, querer peitar o poder do governo de emitir moeda. Cara, isso aqui não pode prosperar, ou não vão deixar ele prosperar. Essa foi a primeira reação, e claro que depois eu fui entender como não é tão simples governos reagirem ao Bitcoin, porque é uma tecnologia descentralizada, imparável e tudo mais. Mas, via de regra, os governos têm reagido ao Bitcoin como reagem a qualquer inovação financeira e qualquer inovação que possa minar a demanda pela moeda que ele emite ou que possa complicar o jogo aí da emissão monetária. E a gente tem visto, desde sempre, como os estados, especialmente bancos centrais, têm uma relação um pouco ambivalente, porque, de certa maneira, eles não querem barrar a inovação, é ruim ser taxado, eles estão barrando a inovação, que melhora a vida do cidadão, mas, ao mesmo tempo, sabe que não dá para deixar totalmente sem controle, porque é algo que vai afetar o sistema financeiro, vai afetar a própria moeda. Então, eles estão tentando reagir sem matar demais, tentando controlar da maneira que conseguem, regulando. Mas ainda hoje eu vejo que o Bitcoin em si não é encarado como uma ameaça real. Eu diria que hoje as ameaças do ponto de vista dos estados, de bancos centrais, até são mais com as stablecoins do que com o Bitcoin em si. Então, na inovação financeira como um todo, eu acho que de imediato stablecoins é um desafio maior para governos. Não, perfeito, faz todo sentido. É a intersecção entre o DeFi e o sistema tradicional, né? É bom, perfeito. Pedro, sob o olhar institucional, a gente tem essa característica descentralizada e inevitável dos ativos virtuais, do Bitcoin, tratando aqui especificamente. Então, podemos concluir razoavelmente que a tentativa de proibir, ela nunca vai ser bem sucedida. Vai ser sempre um tiro que vai sair pela culatra. Então, sob essa condição específica, como que os governos poderiam ser propositivos e convidativos a essa economia pujante que a gente tem surgindo hoje e fomentar o desenvolvimento, incentivar que a tecnologia se desenvolva de forma mais rápida, pela sua maior adoção, tendo em vista que o Estado não é necessariamente contra, mas incentiva de alguma forma. Quais seriam essas soluções? O que você também, aí trazendo sobre a perspectiva de quem está dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço hoje, como tem sido enxergado lá dentro? Bom, obrigado mais uma vez. Eu reitero as palavras do Fernando aqui a respeito da organização do evento. É um prazer estar com vocês novamente, Antônio, Thiago, próprio Fernando, cujos
podcasts eu acompanho fielmente, tive a honra de participar de um e, enfim, parabenizo a vocês pela organização desse encontro. Eu diria o seguinte, Antônio, a gente tem uma questão geracional que não deve ser desprezada. Nós somos, talvez, e eu coloco nós aqui com alguma flexibilidade, porque a diferença de idade talvez seja um pouco maior para um lado ou para o outro, mas nós pertencemos a uma geração que vive um impasse, né? É a primeira geração que tem evidências concretas de que, ceteris paribus, teremos uma renda e um poder de compra pior do que dos nossos pais, né? Então isso é uma coisa muito peculiar, né, na nossa história recente, né? As gerações vão se aprimorando, né, em termos de acesso a ensino, a conhecimento e a bens materiais também. Nós temos uma redução do número de filhos, temos vários sinais, né? Claro que eu não quero aqui fazer uma causalidade, estabelecer uma causalidade, mas nós temos vários sinais que indicam um desafio muito grande do ponto de vista geracional. Então, a pressão está dada. Digo aqui em termos de demanda. Em termos de oferta, o que acontece? As burocracias, elas não se renovam, né, com a velocidade que nós gostaríamos, né? Elas não se atualizam com a velocidade que nós gostaríamos. Nós tivemos o bom exemplo do Pix, mas ao mesmo tempo a gente vê ainda as incompreensões que existem, né? Nós participamos daquela audiência pública discutindo, por exemplo, o projeto de lei para a construção de uma reserva estratégica do Bitcoin, quando se deparam com inovações. Não adianta a gente buscar na lei de 1964 do Sistema Financeiro Nacional uma resposta ou um enquadramento como se a gente estivesse ali diante de um oráculo de Delfos, né? Não, aqui, o Bitcoin está aqui, porque ninguém naquela época sequer podia conceber isso. Talvez o Hayek já tivesse ali com algumas ideias, mas nós aqui desse lado do Atlântico não concebíamos essa ideia. Então, isso tudo para dizer, concordo com você que nós temos aí um processo que eu acho que é imparável, né, de inovação e de adoção. No Brasil, 30 milhões ou algo próximo disso de pessoas expostas a criptoativos. O papel do Estado, então, e aí eu falo de um Estado na nossa realidade, né, um Estado que inclusive antecedeu a nação, né, porque no Brasil é isso, o Estado, a burocracia veio antes do povo, né? Ele tem, eu acho que, um papel importante a cumprir. De cabeça, assim, me ocorrem três direções, né? Uma, meio pedagógica, né, é inadmissível que as pessoas não tenham uma noção elementar, né, desde a escola até a faculdade, do que são finanças pessoais, mas mais do que finanças pessoais, do que são as finanças do Estado, de dinheiro, de moeda, do básico. O segundo ponto, eu diria que é a criação das infraestruturas de apoio, né? Você estimular a atração de data centers, né, e de todo o equipamento que é necessário para a administração de dados e de toda a capacidade instalada que corretoras e todo o ecossistema de criptoativos demanda. E, por fim, a infraestrutura governamental propriamente dita. E aí eu tenho em mente alguns exemplos, né, que depois de refletir durante esse período como um entusiasta, né, do Bitcoin, me ocorreram, né? Imagine só se a gente tivesse um pé de meia em Bitcoin, por exemplo, né, que vai ser resgatado daqui 15 anos ou 10 anos, né, por um jovem que sai, né, egresso do ensino médio. Ou se nós tivéssemos fundos públicos de infraestrutura, né, que tivesse ali um desembolso, né, casado com as necessidades do país de investimento, que no Brasil é de mais de 200 bilhões de reais por ano. Então, em termos de política pública, eu vejo muito espaço para que isso aconteça. Nos Estados Unidos nós temos tido algumas sinalizações, né, por exemplo, a discussão de uma reserva, mas também a discussão, por exemplo, de bonds, né, emissão de bonds lastreados. Em outros países se fala da construção de fundos de pensão. Então tem muita coisa acontecendo no mundo afora. O exemplo de El Salvador é o mais emblemático, mas tem muita coisa acontecendo no mundo afora e os entendidos do mercado, aqui o Thiago e o Fernando vão poder falar com muito mais atualização do que eu sobre o tema, mas que nos inspiram a acreditar que é uma tendência que veio para ficar. Bom, perfeito. Trazendo agora uma outra perspectiva, já de quem não tanto tem que compreender, mas de quem está
em um outro polo, atuando na inovação, na formação do conhecimento difuso, empreendendo e tirando essas ideias do papel e oferecendo soluções para os consumidores, para os reis desse navio. Eu trago a perspectiva do Thiago Sarandi. Thiago, sob essa perspectiva de mercado, o que tem acontecido, o que já é real e que os reguladores ainda não compreenderam e que talvez prejudiquem esse crescimento do setor no país, tendo em vista que podem errar na regulação? Como posso citar um exemplo agora, as questões das resoluções do Banco Central, todo o diálogo que foi envolvido, mas ao nível de eficiência, neutralidade tecnológica, fomento à inovação e abertura de mercado, pegando toda essa questão regulatória, qual é a perspectiva, Thiago, Binance? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns aí ao Instituto Livre Mercado pela organização, saúde o Fernando também aqui, o Pedro. Bom, para aqueles que não sabem, a Binance é hoje a maior corretora de ativos virtuais do mundo. A gente bateu recentemente 320 milhões de usuários. Apenas no ano passado nós tivemos uma movimentação de trade de 34 trilhões de dólares, então isso mostra que há um efetivo crescimento quase que exponencial da companhia e, portanto, do setor. Historicamente, apenas para fins de curiosidade de todos, a Binance desde o seu começo transacionou 134 trilhões de dólares, se não estou enganado, ou 141, e apenas no ano passado foram 34 trilhões de dólares. Portanto, isso mostra que o setor como um todo está exponencialmente crescendo. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, se eu pudesse fazer uma frase apenas, eu falaria que, como o Fernando já bem trouxe, essa tecnologia ela não pode ser controlada, ela pode ser, no máximo, gerenciada. Se você começa a ter uma regulação muito fechada, há um incentivo à descentralização. Se você tem a descentralização, você tem naturalmente a falta de visibilidade dos governos. E aí entra justamente no ponto que o Fernando trouxe da política monetária de cada um. Portanto, a regulação, seja ela tributária, do Banco Central ou qualquer outro regulador presente ou futuro, precisa considerar a tecnologia em si. É uma tecnologia que não pode ser proibida ou devidamente controlada, é uma tecnologia que pode ser gerenciada. Aí nessa viés, né, entram duas coisas principais. Primeiro, trazendo até um exemplo internacional aqui da Binance, que nós passamos por isso e naturalmente o mercado local também, o exemplo da Índia. A Índia em 2023, se não me engano, em 2023, ela lançou um imposto transacional, 1% sobre cada transação de cripto. Sabe o que aconteceu? Não só as exchanges que estavam na Índia, como a Binance, saíram, como os próprios indianos saíram da Índia. Os próprios indianos não transacionavam mais na Índia, os próprios indianos não utilizavam mais as corretoras indianas e poucos peixes continuaram lá. O que aconteceu? O governo perdeu visibilidade sobre o fluxo de entrada e de saída, seja de stable, seja de Bitcoin, seja de Ethereum, de BNB, qualquer coisa, e com isso o governo teve que remover o imposto. Mas o estrago já estava feito. Então, como é que você tem uma perspectiva de segurança se o governo indiano coloca um imposto e depois retira? Como é que você traz esses players de volta? Como é que você traz a confiança dos próprios cidadãos locais ali do país? E o Brasil, não só o país, não só o Brasil, mas como todos os países do mundo, vivem um dilema semelhante, que é como você tributa um setor que ele é facilmente descentralizável, né? E aí você pode ter um imposto que seja muito alto, como por exemplo um F de 3,5, que vai fazer com que um gas fee de uma descentralização seja mais interessante do que o cara utilizar, por exemplo, uma corretora descentralizada. Então acho que esse é o primeiro ponto, que é o principal, que está mais em voga. E aí, para conhecimento de todos, eu não quero ser chato, porque sempre quando fala sobre regulação, geralmente você perde a audiência, né? E agradeço a todos que estão aqui também assistindo aí, enfim, também se puder conversar depois com todos vocês, eu terei a honra. O Banco Central recentemente soltou algumas regulações a respeito de ativos virtuais. Foram regulações majoritariamente acertadas, mas também com muitos pontos de melhoria. A Binance tem como missão principal, desde sua fundação, defender os usuários. Nosso objetivo é defender os usuários. Quando eu entrei na Binance em 2022, eu trabalhei quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos no mercado financeiro tradicional. A missão da Binance já era, olha, não queremos que os usuários da Binance percam produtos, a gente quer que os usuários da Binance sejam protegidos e tenham acesso aos melhores produtos. Então a gente não pode admitir nenhuma regulamentação, admitir é muito forte, mas a gente não pode simplesmente aceitar nenhuma regulamentação que restrinja produtos ao Brasil e, sobretudo, que permitam que apenas bancos forneçam esses produtos, que para mim é uma insanidade maior ainda, você criar uma concentração bancária em cima de produtos que sempre foram oferecidos tradicionalmente por players de cripto.
Binance, OKEx, Coinbase, dentre outros. A gente não tem aqui uma necessidade de falar que só a Binance vai oferecer. Pelo contrário, a gente quer que o setor ofereça, inclusive os bancos. O que a gente não quer é a concentração bancária. Então, portanto, de um modo geral, existem alguns produtos que chamam a atenção, né? Então, conceitualmente, o que a gente fala? A gente fala que o usuário da Binance de 2025 tem que ser o mesmo usuário de 2026 com acesso aos mesmos produtos. Então, a regulamentação, por exemplo, quando vem e traz o produto margem e coloca restrições altíssimas para esse produto no Brasil, isso faz com que os usuários desse produto, que são usuários mais sofisticados, não tenham acesso a isso. E a mesma regulação que permite que bancos ofereçam isso sem limitação. Mas, na prática, os bancos ainda não estão nesse momento. Podem até chegar, até com a ajuda do próprio mercado. A gente presta infraestrutura para muitos bancos, tem parceria com muitos bancos, mas não está. Então, assim, acho que no final do dia, o objetivo aqui da minha fala é colocar o seguinte: a regulação ela tem que ser muito equilibrada. A regulação do Banco Central ela foi majoritariamente equilibrada. Tem alguns pontos de melhoria, não são muitos, mas o objetivo principal é que os usuários da Binance, os usuários de cripto, continuem tendo acesso aos mesmos produtos sem restrições. A gente tem que trabalhar para melhorar talvez a confiança do Banco Central no setor, a confiança do Banco Central nos players do setor e não prejudicar o usuário final. Porque, como foi bem dito aqui pelo Pedro, a gente tem 5 milhões de usuários na Bolsa. A B3 tem 5 milhões de usuários. Criptoativo no Brasil tem mais de 30. Pesquisa já foi de São Paulo, pesquisa de Chainalysis, várias pesquisas que mostram. O Brasil, sem nenhum tipo de regulação, é o 5º maior país do mundo de adoção de ativos virtuais. Ninguém atrapalhou. Ninguém que também construiu esse negócio. Foi um negócio orgânico que o próprio país fez. Então a gente está num momento que não pode ter nenhuma regulamentação que eventualmente restrinja e prejudique esse crescimento. Bom, ótima pontuação. Acontece que quando falamos de regulador, para ficar mais tangível, não temos um nível de... E aqui é um pleito caro dos liberais, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está aqui hoje com o intuito de discutir, accountability. Então você não tem o devido processo de cobrança do seu tomador de decisão. E o que nós no Instituto Livre Mercado viemos construindo com o passar dos anos foi essa tecnologia de advocacy, não sei se todos conhecem, mas que tem como objetivo construir uma legitimidade em cima da pauta liberal para conseguir dialogar e extrair de todos os stakeholders envolvidos nas pautas o melhor do que pode ser extraído. A nível de regulador, conseguimos conversar, abrimos portas, apresentamos as soluções, mas existem as suas dificuldades tendo em vista a autonomia, e a autonomia que deve sim existir em um determinado nível em uma determinada fase. Mas anterior a isso, falamos sobre possíveis movimentos que vieram a surgir no radar do governo recentemente. Aqui eu posso citar um deles, que é resíduo de 2025, que foi a questão da tributação de IOF em operações com stablecoin. Então tivemos essa movimentação, essa sugestão do governo através da possibilidade de divulgação de uma consulta pública, que se não tivesse um setor unido e eles encontraram dentro do Instituto a confiança necessária, porque construímos tudo em cima da pauta liberal, se não tivesse encontrado lá, talvez não tivéssemos resistido a essa investida recente que foi firme e, enfim, é algo que vem desde o ano passado. Fernando, queria te trazer para a conversa, considerando essas investidas e essas recentes movimentações, o quão importante é a gente ter um fórum como esse, estruturas que dialoguem com os tomadores de decisão em Brasília, o quanto você vê como benéfico para a pauta cripto e, enfim, traga a sua contribuição no sentido de que isso talvez não necessariamente se confunda com a burocracia da cripto, né, que é um receio que existe na largada e é um receio legítimo. É importante a gente frisar que quando a gente pensa assim no fazer a regulação segundo o ideal liberal, que seria a pauta liberal é uma pauta da sociedade, é a pauta do indivíduo. O que a gente defende, que o ILM defende em Brasília, são barrar leis ou regulações que são nocivas para a liberdade individual, para a concorrência, para a livre entrada de concorrência, leis, regulações que criem alguma reserva de mercado, algum oligopólio, que protejam os incumbentes.
tudo isso é contra a pauta liberal, é contra o indivíduo, contra a sociedade. E eventos como o Fórum, claro, defende essa bandeira há muitos anos, e para o setor de cripto, como para qualquer setor, é fundamental, especialmente nesse que ainda é um setor em franco crescimento e nascente. Assim, ainda é um setor incipiente, por mais que tenha 30 milhões de usuários no Brasil, a tecnologia ainda é mal compreendida, a desinformação, assim, o conhecimento via de regra, ele é raso, é superficial, inclusive em Brasília, tenho certeza que vocês devem enfrentar com os deputados lá, assim, é um conhecimento menos do que o básico, muitas vezes sobre o próprio dinheiro, quanto mais uma tecnologia como essa. Então é fundamental educar a sociedade, parlamentares, para promover leis, as regulações que tragam esse ambiente propício para o investimento, que não inibam o uso, que não criminalizem o uso, que não façam nenhuma reserva de mercado ou protejam os incumbentes, porque se isso acontecer, aí a gente está indo pelo caminho errado. E aí, por último, só para complementar, que é o que eu vejo frequentemente em novas regulações, eu costumo dizer que a maior regulação é a do próprio mercado, entre empresas, entre usuários, nessa queda de braços. Mas tendo regulação que ela não onere, que ela não coíba a concorrência, e na maior parte das vezes não precisamos de novas regras, novas leis, novos regramentos, basta esclarecer as regras existentes do nosso marco legal que já existe, o que se aplica. É muitas vezes mais esclarecimento do que novas leis, que daí cria mais emaranhado tributário, né? Emaranhado regulatório. Então é preciso ir nessa linha e, fundamentalmente, leis que não exponham os usuários, os cidadãos, a terem as suas informações vazadas ou disponíveis para hackers invadirem e usarem da pior forma possível. Eu falo isso porque eu tenho visto, não é apenas no Brasil, mas no mundo também, regulações que acabam coletando uma série de informações dos usuários, sempre com o pretexto de proteger o consumidor, mas que na verdade está acumulando uma base de dados com informação sensível de cidadãos, de participantes do sistema, e que nem a gente sabe que os sistemas, bases de dados centralizadas não são seguras. Em algum momento elas podem ser invadidas por hackers, como já aconteceram. Toda semana tem um caso de uma base de dados que foi invadida e está sendo usada por criminosos. E quanto mais informação o governo exige, mais esse risco está ali para os usuários. Né? Bom, perfeito. A gente costuma soltar uma frase em toda oportunidade que a gente tem de conversar, em específico com os aficionados, os apaixonados pela criptoeconomia, que é de que o preço por você não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E talvez, não necessariamente, e muito dificilmente vão ser os mesmos interesses de uma pauta que surgiu justamente em detrimento, em protesto ao status quo. Então é importante, é um convite, é uma convocação que fazemos a todos os que se interessam, a todos os apaixonados pela criptoeconomia, que se juntem à causa, acompanhando da forma como o Ulrich indicou o trabalho que o Instituto Livre Mercado, mas associações setoriais também fazem em Brasília, ou a nível de Brasil, fomentando o debate, aumentando o nível de consciência de todos, né? Temos uma sede em Brasília, quem aqui tiver interesse, estiver em Brasília, está convidado a ir nos visitar, eu vou disponibilizar meu contato e a casa está sempre aberta. Pedro, bem direto e objetivo para você. O governo pode contribuir para essa adoção, para esse desenvolvimento e, se sim, como? Medidas práticas. Você citou a questão da reserva estratégica e soberana e ela é muito relevante a nível estratégico. Nós consideramos esse movimento como o último carimbo de legitimidade que uma pauta pode ter. Então, indicamos os problemas sim, mas reconhecemos que quando uma instituição, quando o Estado adota, ele já passou sim pelo seu crivo, ele já tem um nível de maturidade, já circulou nos pequenos círculos, aumentou um pouquinho o fórum de discussão
o setor, as empresas adotaram, associações, sociedade civil organizada também, e por fim consideramos essa trajetória de amadurecimento de qualquer pauta a adoção do Estado. Então, sob a sua perspectiva, como pode melhorar? Se pode melhorar, afinal, não sei. Não, eu tenho muita convicção de que pode sim melhorar, né? O Brasil tem um histórico positivo de incorporação de inovações, e o Pix é só o exemplo mais recente. A segurança bancária do Brasil é considerada também uma referência. Então, eu digo isso porque, você veja, para além do aspecto mais burocrático da proposta, isso tem claros efeitos, né? Claros transbordamentos, né? Você estimular né, o estudo, né, de áreas como engenharia da informação e outros campos em que o Brasil ainda tem carências importantes. Eu diria o seguinte, para além dessas ideias um pouco mais conceituais que eu comentei, né, de políticas públicas e da reserva, que essa sim tem um projeto de lei sendo discutido, recentemente, eu não sei quem acompanhou, mas nós temos uma reativação das discussões sobre a Lei de Finanças Públicas no Congresso Nacional. Essa é uma discussão que eu reputo extremamente relevante, né? Não tem ainda recebido muita atenção, mas eu vejo como ela como um ponto de virada, mais ou menos como foi a discussão do sistema financeiro nacional lá nos anos 60. Tanto que um dos objetivos é realmente reformular a própria lei do sistema. Então, tem vários documentos apensados, é um projeto, se eu não me engano, apresentado originalmente pelo senador Tasso Gereissati até, e começou essa movimentação. Isso vai ser muito importante porque todas essas medidas, todos esses aprimoramentos que ocorreram no nosso sistema financeiro geraram repercussões muito claras para o lado privado, né? Você vê quando foi criado o Banco Central, quando foram criadas as chamadas obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, né? As ORTNs, quando se aboliu a conta movimento em 86, 87. Então, todos esses avanços graduais têm repercussões muito importantes para o mercado privado. E no momento em que a gente discute justamente esse conjunto de inovações, né, os ativos digitais, eu enxergo como uma clara oportunidade para a gente colocar o tema na agenda, né, ali como um dos aspectos centrais, um dos pilares de reformulação das políticas públicas. A reforma tributária foi importante, a gente conseguiu, embora com exceções, desonerar investimento e exportação, né, e simplificar de uma maneira geral o sistema, mas agora a gente endereça um aspecto muito importante, que eu acho que abre uma janela de oportunidade para a gente, de fato, abraçar essas inovações tecnológicas, né? Trazer, inclusive, uma mudança de linguagem em relação ao tratamento desses novos instrumentos financeiros. Então, eu olharia com muita atenção essa lei de finanças públicas que vai começar a ser discutida agora no Congresso. Fascinante. Sarandi, caminhando para a reta final, eu vou trazer aqui como eixo crítico para a sua resposta um projeto de lei que a gente teve como setor como um todo, associações e o Instituto, mais margem para atuação dentro do Congresso Nacional, que é o projeto de lei 4308, que disciplina a emissão de stablecoin no país. Existe